Recupera o corpo. O peptídeo BPC-157 que regenera o sistema muscular e digestivo de forma profunda. Você já sentiu que o seu corpo simplesmente parou de se curar e que aquela lesão antiga no ombro ou aquele desconforto intestinal constante parecem ter se tornado parte da sua identidade física? Muitas pessoas que utilizam protocolos de emagrecimento com canetas como Ozempic ou Mounjaro acabam focando apenas na balança e esquecem que a saúde metabólica depende de um corpo que funciona sem inflamação sistêmica. O que a maioria absoluta não sabe é que existe um sinalizador de reparo que o próprio organismo produz e que a ciência moderna conseguiu isolar para acelerar processos de cura que antes levavam meses ou até anos para apresentar resultados significativos. Imagine se você pudesse ativar um mecanismo biológico que conversa diretamente com as suas células para reconstruir o que está danificado de forma profunda e segura. Não estamos falando aqui de um analgésico comum que apenas mascara o sintoma por algumas horas, mas sim de uma substância que atua na raiz da regeneração tecidual e na integridade das membranas do seu corpo. Se você está cansado de se sentir limitado por dores que nunca passam, ou por um sistema digestivo que trava o seu progresso e sabota a sua absorção de nutrientes, essa conversa vai mudar completamente a sua percepção sobre recuperação física. Entender como o corpo se reconstrói de forma autônoma é o primeiro passo para sair definitivamente do ciclo da inflamação crônica e entrar na rota da performance real e da longevidade. Frequentemente ignoramos que a nossa capacidade de ganhar massa muscular ou de manter a energia durante o dia está diretamente ligada à rapidez com que nossas células se renovam após o estresse diário. O segredo para um metabolismo resiliente não está apenas no que você deixa de comer, mas na eficiência com que o seu sistema biológico repara os danos estruturais que acumulamos ao longo do tempo. Prepare-se para descobrir como a biotecnologia de ponta está desvendando caminhos para um corpo que se cura de dentro para fora, através de uma inteligência bioquímica refinada. Nos próximos minutos você vai entender por que o foco na regeneração profunda é o elo perdido entre o emagrecimento estético e a saúde vibrante que você tanto busca. A partir de agora, vamos mergulhar nos detalhes técnicos e práticos de como essa sinalização celular pode transformar a sua jornada de bem-estar e destravar os resultados que o seu corpo ainda não conseguiu alcançar. Hoje você vai entender a ciência por trás do peptídeo, que está mudando completamente o jogo da recuperação profunda e da saúde sistêmica. Imagine poder visualizar as suas fibras musculares se regenerando em tempo recorde e o seu sistema digestivo cicatrizando as microlesões que causam inflamação constante. Essa tecnologia não é mais ficção científica, mas uma realidade estudada por especialistas que buscam otimizar a cura de tecidos que antes eram considerados de lenta recuperação. Veremos como a biologia molecular consegue intervir de forma precisa para restaurar a integridade do seu organismo. A promessa deste conteúdo é clara e direta ao ponto, pois vamos explorar o mecanismo que permite ao seu corpo voltar ao estado de equilíbrio funcional. Você verá evidências de como a estrutura tecidual responde positivamente quando recebe a sinalização correta para a reconstrução celular. É fundamental que você compreenda que o processo de emagrecimento ou ganho de performance não deve ser um caminho de dor, mas um processo de evolução física constante. O que será apresentado aqui é o mapa para destravar essa capacidade regenerativa que talvez esteja adormecida em você. Para ilustrar essa transformação, pense na diferença entre um tecido inflamado e desgastado e um tecido que recebeu o suporte necessário para a angiogênese e a síntese de colágeno. Veremos imagens e conceitos que provam como a recuperação de tendões e a saúde da mucosa intestinal estão interligadas por um único fio condutor biológico. Se você utiliza medicamentos para o metabolismo, sabe que a eficiência do corpo é a chave para o sucesso, e este peptídeo atua justamente na manutenção dessa máquina incrível que é o seu corpo. Tudo o que será discutido aqui tem como objetivo oferecer uma visão profunda sobre como sair do estado de estagnação física e alcançar um novo patamar de vitalidade. Fique atento,
pois os mecanismos que serão revelados agora explicam por que algumas pessoas se recuperam de lesões em semanas, enquanto outras carregam dores por uma vida inteira. A ciência da regeneração profunda é o que separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que prosperam com um corpo forte e resiliente. O conhecimento que você vai adquirir agora é a ferramenta que faltava para você entender o próximo nível da saúde metabólica. Para entender o impacto dessa descoberta, você precisa primeiro compreender exatamente o que é o BPC 157. Ele é um peptídeo sintético composto por uma sequência específica de 15 aminoácidos que foi desenhada para mimetizar uma proteína protetora encontrada naturalmente no suco gástrico humano. Na prática, ele funciona como um mestre de obras altamente qualificado dentro do seu organismo. Enquanto a maioria das substâncias atua como um tijolo tentando preencher um buraco, o BPC 157 atua dando a ordem exata para que a reconstrução comece de forma organizada e eficiente. A grande diferença dessa molécula para outros suplementos comuns do mercado é a sua estabilidade e a sua origem biológica. Por ser derivado de um composto que o seu próprio estômago produz para se proteger da acidez gástrica, ele possui uma afinidade natural com as membranas do corpo humano. Isso significa que ele não é visto pelo seu sistema imunológico como um invasor, mas sim como um comando familiar de reparação e proteção. Essa característica única permite que ele sobreviva em ambientes agressivos, onde outras proteínas seriam rapidamente destruídas pelo processo digestivo ou pela inflamação. No universo do biohacking e da saúde metabólica, o BPC 157 ganhou destaque por ser um composto pleiotrópico, ou seja, ele tem a capacidade de exercer múltiplos efeitos positivos em diferentes sistemas ao mesmo tempo. Ele não escolhe apenas uma via metabólica para atuar, mas coordena uma resposta em cascata que favorece a sobrevivência celular e a regeneração tecidual. Quando você entende que o seu corpo já possui o código para a cura e que esse peptídeo apenas amplifica esse sinal, fica muito mais fácil compreender por que os resultados relatados em estudos são tão impressionantes. Portanto, não olhe para o BPC 157 como uma fórmula mágica externa, mas como uma ferramenta de otimização de uma função que você já possui. Ele atua reduzindo o tempo de inatividade e permitindo que o ciclo de renovação celular ocorra sem as interrupções causadas pelo excesso de estresse oxidativo. Se você busca uma base sólida para entender como o corpo pode se recuperar de danos severos, precisa dominar o conceito de que a sinalização correta é mais importante do que a carga de nutrientes que você ingere. Agora que você já sabe o que é essa substância, vamos mergulhar na forma como ela reconstrói fisicamente a sua estrutura. O poder de regeneração do BPC 157 atinge seu ápice quando analisamos sua capacidade de restaurar o sistema muscular e esquelético de forma acelerada. Ele atua diretamente na cicatrização de tendões e ligamentos, que são tecidos conhecidos por terem um suprimento sanguíneo muito pobre e uma capacidade de cura naturalmente lenta. Enquanto uma lesão comum nessas áreas poderia deixar você afastado dos treinos por meses, esse peptídeo estimula a proliferação de fibroblastos, que são as células responsáveis pela produção de colágeno e pela integridade da matriz extracelular. Um dos mecanismos mais fascinantes aqui é a promoção da angiogênese, que consiste na formação de novos vasos sanguíneos na região afetada pela lesão. Ao criar novas rotas de irrigação, o BPC 157 garante que o oxigênio e os nutrientes essenciais cheguem até o local do dano de maneira muito mais eficiente do que ocorreria em um processo de cura convencional. Isso é especialmente importante para quem faz uso de medicamentos como a tirzepatida ou a semaglutida e mantém uma rotina de exercícios intensos para evitar a perda de massa magra, já que a recuperação rápida previne o catabolismo e a atrofia muscular. Além da formação de novos vasos, ele promove o que chamamos de recrutamento celular, onde as células de reparo são atraídas para o foco da dor de forma magnética. Esse processo diminui drasticamente o tempo necessário para que uma ruptura ou um estiramento muscular se feche, permitindo que a funcionalidade da articulação
seja retomada sem as limitações das cicatrizes fibróticas. Quando um tecido se cura com a ajuda dessa sinalização, ele tende a recuperar a elasticidade e a força original, evitando que aquela mesma lesão volte a aparecer no futuro devido a uma cicatrização mal feita. Portanto, estamos falando de uma ferramenta que atua na arquitetura interna do músculo, garantindo que a estrutura reconstruída seja tão forte quanto a original. Para quem busca performance constante, entender esse nível de reparação tecidual é o que diferencia o atleta que está sempre lidando com fisgadas do entusiasta que consegue progredir cargas sem medo de romper um tendão. Agora que você compreendeu como ele blinda o seu sistema muscular e acelera a volta aos treinos, precisamos olhar para o outro pilar fundamental da sua saúde, que é o seu sistema digestivo. A conexão entre o BPC 157 e a saúde digestiva é um dos pilares mais impressionantes desta substância e explica por que ela é chamada de composto de proteção corporal. Como este peptídeo é derivado do próprio suco gástrico, ele possui uma capacidade única de proteger e regenerar a mucosa do estômago e dos intestinos contra agressões diversas. Para quem utiliza medicamentos injetáveis para emagrecer, que muitas vezes alteram a velocidade do esvaziamento gástrico, manter a integridade do trato digestivo é fundamental para evitar desconfortos e garantir que o corpo processe os alimentos de forma otimizada. Ele atua de forma direta no fechamento das junções estreitas do epitélio intestinal, combatendo o que a ciência chama de permeabilidade intestinal ou intestino permeável. Quando essas barreiras estão danificadas, toxinas e partículas mal digeridas caem na corrente sanguínea, gerando uma inflamação crônica que sabota o seu metabolismo e a sua clareza mental. O BPC 157 sinaliza para que essas células se unam novamente, restaurando a fronteira natural que decide o que deve entrar ou não no seu organismo, garantindo que apenas os nutrientes cheguem onde realmente importa. Além de restaurar a barreira física, ele promove um equilíbrio no fluxo sanguíneo da parede intestinal, o que é essencial para a cura de úlceras e inflamações causadas pelo uso excessivo de anti-inflamatórios ou estresse crônico. Um sistema digestivo saudável é a base para a síntese de neurotransmissores e para a absorção de minerais que são fundamentais para a própria recuperação muscular que discutimos anteriormente. Sem um intestino que funcione como um relógio, você pode ingerir a melhor proteína do mundo e ainda assim não ver os resultados esperados no espelho ou na balança. Ao estabilizar a saúde gástrica, o BPC 157 cria um ambiente propício para que todo o seu metabolismo trabalhe com eficiência máxima e sem ruídos inflamatórios. Para o público que foca em longevidade, entender que a saúde começa no intestino é básico, mas saber que existe uma via de reparo profundo para esse sistema é o grande diferencial. Agora que você percebeu como a sua base interna pode ser fortalecida, vamos subir o nível técnico e entender como essa conversa acontece no nível microscópico das suas células. Para entender por que esse peptídeo é tão eficiente, precisamos olhar para o mecanismo de sinalização celular que ele dispara dentro das suas células. O BPC 157 não atua de forma aleatória, mas sim modulando a expressão de genes específicos que controlam o crescimento e a sobrevivência do tecido conjuntivo. Ele aumenta significativamente a expressão dos receptores do hormônio do crescimento nos fibroblastos, permitindo que o seu corpo aproveite muito melhor os sinais naturais de reparo que já circulam no seu sangue. É como se ele aumentasse o volume de uma mensagem de cura que antes estava baixa demais para ser ouvida. No nível microscópico, essa substância ativa vias de sinalização que estimulam a migração celular e a síntese de proteínas estruturais de forma coordenada. Quando ocorre uma lesão, o corpo precisa enviar instruções claras para que as células certas se desloquem até o local do dano e comecem a trabalhar. O BPC 157 acelera esse recrutamento, garantindo que a resposta de reparo seja imediata
e precisa evitando que o tecido danificado seja substituído por uma cicatriz rígida e sem funcionalidade. Essa conversa bioquímica é o que garante que a estrutura reconstruída mantenha as propriedades biomecânicas de um tecido jovem. Além disso, esse peptídeo interfere positivamente na regulação do óxido nítrico, que é uma molécula fundamental para a dilatação dos vasos e para a modulação da resposta imune local. Ao equilibrar os níveis de óxido nítrico, o BPC-157 cria um microambiente celular perfeito para a regeneração, sem permitir que o estresse oxidativo destrua as células saudáveis ao redor. Essa proteção celular é o que diferencia uma substância regenerativa de um simples estimulante de crescimento, pois ela preza pela qualidade e pela longevidade da célula que está sendo formada. Dominar esse conceito de sinalização celular é entender que o seu corpo é uma rede complexa de comunicações químicas que podem ser otimizadas com a ferramenta correta. Para quem estuda metabolismo e deseja resultados sólidos, saber que você pode intervir na inteligência das células é o que separa os amadores dos especialistas. Essa base técnica nos dá a segurança necessária para avançar e compreender como essa sinalização impacta o maior inimigo da sua performance, que é a inflamação fora de controle. Agora vamos explorar como o BPC-157 atua como um verdadeiro extintor de incêndio para o seu sistema. Diferente dos anti-inflamatórios comuns que muitas vezes agridem o revestimento do estômago e inibem os processos naturais de cura do corpo, o BPC-157 atua como um modulador inteligente da inflamação. Ele não bloqueia a resposta inflamatória por completo, pois sabemos que uma certa dose de inflamação é necessária para iniciar o reparo, mas ele impede que esse processo se torne crônico e destrutivo. É como ter um extintor de incêndio que apaga apenas as chamas que estão fora de controle, enquanto permite que o calor necessário para a reconstrução continue trabalhando de forma segura. Essa capacidade de modulação é o que chamamos de efeito citoprotetor, ou seja, ele blinda as células saudáveis contra o estresse oxidativo e o ataque de radicais livres que surgem durante uma lesão ou um treino exaustivo. Para quem faz uso de substâncias como a semaglutida ou a tirzepatida, manter os níveis de inflamação baixos é crucial para evitar a resistência à insulina e garantir que a queima de gordura ocorra de forma fluida. Um corpo cronicamente inflamado é um corpo que retém líquidos e dificulta a sinalização hormonal de saciedade e queima de energia. Ao reduzir a inflamação sistêmica, o BPC-157 também melhora a percepção de dor e a velocidade com que você se sente pronto para o próximo desafio físico. Ele atua na redução de citocinas pró-inflamatórias, que são as mensageiras químicas, que espalham o sinal de dor e cansaço por todo o organismo. Quando essas mensagens são silenciadas ou moderadas, você recupera a clareza mental e a disposição para manter a sua rotina de bem-estar, sem aquela sensação de estar sempre carregando um peso extra. O combate à inflamação é, portanto, o elo que une a saúde intestinal, à performance muscular e ao emagrecimento duradouro. Entender que você pode controlar esse incêndio biológico sem causar danos colaterais ao seu sistema digestivo é um dos maiores avanços do biohacking moderno. Agora que você já sabe como apagar as chamas da inflamação sistêmica, vamos olhar para o futuro e entender como essa tecnologia de regeneração se traduz em anos a mais de vida e vitalidade para qualquer pessoa. O uso do BPC-157 ultrapassa os limites do esporte de alto rendimento e entra diretamente no campo da longevidade e do envelhecimento saudável. Com o passar dos anos, a nossa capacidade natural de regeneração celular diminui drasticamente, o que torna as lesões mais frequentes e a recuperação muito mais penosa. Esse peptídeo oferece uma perspectiva de manutenção da autonomia física, pois ajuda a preservar a densidade dos tecidos conectivos e a funcionalidade das articulações mesmo em idades avançadas. Não se trata apenas de ser um atleta melhor, mas de garantir que o seu corpo consiga sustentar o seu estilo de vida por muito mais tempo. Para quem busca o biohacking, a prioridade é a otimização biológica, e o BPC-157
Se encaixa como uma peça fundamental na proteção contra o desgaste sistêmico. Ao manter a barreira intestinal íntegra e os processos inflamatórios sob controle, você está protegendo o seu sistema imunológico de uma sobrecarga desnecessária. Um sistema imune que não precisa lutar 24 horas por dia contra vazamentos intestinais ou dores crônicas tem muito mais recursos para combater patógenos e monitorar células que poderiam se tornar cancerígenas. É uma estratégia de defesa proativa que foca na qualidade da máquina humana a longo prazo. A resiliência física proporcionada por esse tipo de sinalização celular reflete diretamente na sua saúde metabólica e na prevenção de doenças degenerativas. Sabemos que a inflamação silenciosa é a base para problemas cardiovasculares e declínio cognitivo, e é aqui que a proteção sistêmica faz a diferença. Ao utilizar ferramentas que favorecem a cura profunda, você está investindo em um futuro onde as limitações físicas não definem a sua rotina. É a transição do modelo de tratar a doença para o modelo de construir uma saúde inabalável através da biotecnologia aplicada. Portanto, a visão de longevidade conectada ao BPC 157 é sobre manter a máquina em perfeito estado de funcionamento independente da idade cronológica. Se você já utiliza estratégias avançadas de nutrição e medicamentos para o metabolismo, entender a regeneração como um pilar da vida longa é o que vai fechar o seu protocolo de sucesso. Com as articulações blindadas e o sistema digestivo funcionando plenamente, o seu potencial de vida ativa aumenta exponencialmente. Agora precisamos abordar a realidade prática e ética para que você saiba como navegar nesse mar de informações com total segurança e responsabilidade. É fundamental compreender que, embora os dados sobre o BPC 157 sejam fascinantes, a ciência séria exige cautela e responsabilidade ética. A maior parte das evidências que temos hoje provém de estudos pré-clínicos em animais e relatos de experiências de biohackers, o que significa que ainda faltam ensaios clínicos robustos e de larga escala em seres humanos. Como especialista, meu papel é fornecer a informação técnica para que você entenda o mecanismo de ação, mas nunca incentivar a automedicação ou o uso de substâncias sem a devida orientação de um profissional de saúde qualificado que conheça o seu histórico. No cenário esportivo profissional, a transparência é ainda mais necessária, já que a Agência Mundial Antidoping, a WADA, proibiu o uso do BPC 157 em competições oficiais. Essa proibição reforça que a substância possui efeitos biológicos reais e potentes na recuperação tecidual, o que poderia gerar uma vantagem competitiva injusta. Se você é um atleta de alto rendimento, é vital estar atento a essas regulamentações para não comprometer a sua carreira ou a integridade da sua imagem dentro do esporte. A segurança em protocolos de saúde avançada depende diretamente do acompanhamento médico e da análise de exames laboratoriais periódicos. Cada organismo responde de forma única à sinalização celular, e o que funciona para uma pessoa pode não ser o protocolo ideal para outra, especialmente se houver patologias pré-existentes. O conhecimento serve para empoderar você nas discussões com o seu médico, permitindo que vocês decidam juntos quais são as melhores rotas para a sua regeneração, sem colocar a sua saúde em risco por conta de escolhas impulsivas. Minha missão aqui é garantir que você tenha acesso ao que há de mais moderno na biotecnologia de forma consciente e fundamentada em diretrizes éticas. A saúde e o emagrecimento são maratonas de longo prazo e não corridas de 100 metros. Por isso, a base científica deve ser sempre o seu guia principal. Agora que estabelecemos os limites da segurança e da ética, vamos consolidar tudo o que aprendemos sobre esse potente regenerador e entender como dar o próximo passo na sua jornada de transformação corporal. Chegamos ao ponto onde todas as peças se encaixam e você consegue perceber que a verdadeira transformação física não acontece por acaso, mas através de uma estratégia deliberada de reparo. Entender que o equilíbrio entre o sistema muscular
E a saúde digestiva é a chave mestra para o bem-estar duradouro. Permite que você pare de lutar contra o seu corpo e comece a trabalhar a favor dele. O BPC 157 é apenas a representação máxima de uma nova era da saúde, onde o foco sai da remediação imediata e entra no campo da regeneração profunda e sustentável. Se você busca resultados reais no seu processo de emagrecimento ou performance, precisa priorizar a base que sustenta todo esse esforço metabólico. Ao longo desta jornada, exploramos como a sinalização celular correta pode ser o diferencial entre uma vida limitada por dores e uma rotina de vitalidade extrema. Vimos que a ciência da proteção corporal oferece caminhos para reconstruir tecidos que o tempo e o desgaste tentaram destruir, mas que agora possuem uma nova chance de funcionalidade. É essencial que você leve esse conhecimento adiante e comece a olhar para a sua recuperação com o mesmo rigor que olha para a sua dieta ou para o seu treino diário. Lembre-se que um corpo resiliente é o seu maior ativo para enfrentar os desafios do dia a dia e para colher os frutos de uma longevidade ativa e saudável. Agora que você domina os conceitos de como o BPC 157 atua na raiz do problema, é hora de refletir sobre o seu próprio estado atual e identificar onde estão os seus maiores gargalos de recuperação. A informação de qualidade é o que separa aqueles que estagnam daqueles que evoluem de forma consistente e segura dentro do nicho de saúde avançada. Não permita que o desconhecimento impeça você de alcançar o próximo nível da sua biologia, pois a tecnologia para otimizar o seu corpo já está disponível para quem sabe onde procurar. O segredo da regeneração total está em entender os sinais que o seu organismo envia e responder com a precisão que a biotecnologia moderna permite. Este é o momento de agir com consciência e buscar a excelência em cada pilar do seu desenvolvimento pessoal e físico. Gostaria muito de saber qual parte do seu corpo você sente que precisa de um verdadeiro reset hoje, para que você possa voltar a viver sem limitações. Deixe seu relato aqui embaixo, pois a sua dúvida pode ser a base para o nosso próximo mergulho profundo na ciência da saúde e do metabolismo. Continue acompanhando para não perder nenhuma atualização sobre o que existe de mais potente no universo da performance e da medicina regenerativa. Nos vemos no próximo conteúdo, para continuar transformando a sua visão sobre o que é possível alcançar com a ciência correta.